Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e trago para vocês hoje mais um vídeo da nossa série sobre concreto. No vídeo de hoje nós vamos ver a influência da proporção dos agregados na mistura de concreto. Você quer saber por que nós usamos mais brita do que areia na mistura de concreto? Então vem comigo que eu te explico. O concreto, apesar de ser um dos materiais compostos mais utilizados em obras em todo o país, é um mistério para a grande maioria das pessoas que trabalham com ele. Mas a dosagem de concreto deve seguir sempre um critério de proporção entre os agregados, para que ele atinja as características desejadas em projeto. Como a grande maioria dos traços de concreto buscam a resistência, a escolha do material que irá compor essa mistura é muito importante, pois a resistência dos agregados deve ser compatível com a resistência final do concreto. Existem vários traços de concretos pré-definidos, tabelas que apresentam, por exemplo, misturas para lastros, pisos, pilares e vigas e elementos de fundação. Mas o que quase todos têm em comum é a quantidade de brita sempre maior do que a quantidade de areia. Porém, muitos não sabem exatamente por que disso acontecer. Há outros que invertem essa proporção propositalmente e podem até ter alguns problemas por isso. Mas afinal, por que essa diferença? Bom, isso não é apenas por uma razão, né? Temos algumas razões que motivam isso e eu vou listar elas para vocês aqui, no mínimo 3 razões, para que a gente possa entender o porquê dessa diferença. A primeira delas é a densidade. Como a areia é composta por partículas muito pequenas, ou muito pequenas se comparadas com a brita, ela tem uma densidade maior, porque há muito menos vazios entre as partículas. Ou seja, uma lata de brita e uma lata de areia com exatamente o mesmo volume aparente não terão o mesmo volume absoluto. Você deve estar se perguntando, como assim? Se fosse possível extrair todos os vazios da areia e todos os vazios da brita, como a brita tem mais vazios, ela teria um volume absoluto, que é o volume sem nenhum vazio, menor do que o volume absoluto da areia. Essa diferença não é tão grande assim, e está diretamente ligada aí ao tamanho da brita e o tipo de rocha. Mas essa é uma das razões para o volume de brita ser maior que o volume de areia, para compensar essa diferença de volume absoluto. Mas essa não é a única razão. Outra razão para isso é o inchaço da areia. A areia tem uma característica diferenciada, que é o ganho de volume aparente com o acréscimo de água. As partículas de areia são separadas por uma película de água, o que gera esse inchaço aparente. E como o concreto é feito com uma mistura de água, essa característica pode gerar um problema de comportamento no concreto, por 2 principais razões. A primeira delas é a retenção de água por parte da areia, não permitindo a boa reação com o cimento, fazendo com que o cimento não alcance aquela cura desejada. Outro problema gerado por esse inchamento da areia é justamente a retração do concreto. Como a areia ganha volume com a água, a partir do momento que essa água evapora, o concreto perderá volume, gerando fissuras externas. Sem contar que os vazios antes ocupados pela água que evaporou deixará o nosso elemento mais poroso, o que interfere diretamente na resistência final do elemento estrutural. Já que estamos falando de resistência, a última razão da utilização do maior volume de brita é justamente essa, a resistência. A brita, por ser constituída por uma rocha com uma grande capacidade de carga, oferece ao concreto uma possibilidade de dissipar as tensões solicitadas pelo elemento estrutural sem grandes dificuldades. Essas tensões são absorvidas por compressão direta e cisalhamento dos agregados. Nesse aspecto, o formato das britas também é fundamental. Imagine a brita como uma espécie de armadura na mistura do concreto. Ela amarra a argamassa, aumentando a aderência como um todo do elemento estrutural, o que não aconteceria com a areia, por exemplo. Por conta do tamanho reduzido dos grãos, ela não oferece uma boa resistência à compressão e menos ainda ao cisalhamento, gerando, por exemplo, em uma compressão direta, uma expansão lateral, como se fosse uma espécie de esponja. Bom, então essas são as razões
da utilização de um volume maior de brita na mistura de concreto. A escolha da proporção dos agregados é muito importante para que a gente alcance o resultado desejado para o concreto. Então, usar mais areia no concreto pode influenciar tanto na retração do concreto quanto na resistência final desse concreto. Então, busque sempre utilizar uma mistura que foi previamente dimensionada para aquela finalidade em que você deseja aplicar. Ok, pessoal? Então, com o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe a sua dúvida aí na seção de comentários que eu responderei, se possível. E agradeço a audiência de vocês até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!